Pare tudo por alguns segundos e preste muita atenção nesta mensagem, porque talvez o motivo pelo qual sua vida financeira ainda não mudou não seja a falta de dinheiro. Talvez seja a forma como você foi ensinado a pensar sobre dinheiro. E se eu te dissesse que existe uma riqueza escondida dentro de você, que muitas pessoas passam a vida inteira sem descobrir? E se o maior obstáculo entre você e a prosperidade não estiver no mundo exterior, mas nos pensamentos que você repete todos os dias dentro da sua própria mente? A pergunta que você precisa fazer hoje é: você está construindo uma vida de abundância ou está permitindo que antigos pensamentos de medo controlem o seu futuro? Porque antes de uma pessoa conquistar uma grande vitória no mundo físico, ela precisa vencer uma batalha dentro dela mesma. Toda grande realização começa como uma ideia. Todo grande império começa como uma visão. Toda grande transformação começa quando alguém decide mudar sua maneira de pensar. Napoleon Hill passou anos estudando homens e mulheres que alcançaram grandes níveis de sucesso e descobriu um princípio poderoso. A mente humana é o ponto de partida de toda conquista. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que atravessa gerações. Algo que encontramos nas Escrituras. A Bíblia nos ensina em Provérbios: como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que aquilo que você alimenta dentro da sua mente começa a influenciar quem você se torna. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta dúvida, a dúvida domina. Mas se você alimenta fé, propósito e determinação, uma nova história começa a nascer. Olhe para a história de homens como José. Antes de se tornar governador do Egito, ele foi rejeitado, vendido pelos próprios irmãos e colocado em situações que pareciam o fim da sua jornada. Mas aquilo que parecia uma derrota era apenas uma preparação. As circunstâncias tentaram prender José, mas não conseguiram prender o propósito que Deus havia colocado dentro dele. E talvez hoje você esteja passando por uma fase parecida. Talvez as pessoas não entendam seus sonhos. Talvez você esteja lutando em silêncio. Talvez ninguém veja as batalhas que você enfrenta todos os dias, mas lembre-se, uma semente cresce escondida antes de se tornar uma árvore forte. O fato de ninguém enxergar sua evolução agora não significa que Deus não esteja trabalhando na sua vida. O fato de você ainda não ter alcançado aquilo que deseja não significa que você não está no caminho. Às vezes, o período de silêncio é o período onde sua mente está sendo fortalecida, onde sua fé está sendo construída, onde sua capacidade está sendo desenvolvida. Neste vídeo, você vai descobrir princípios poderosos inspirados nos ensinamentos de Napoleon Hill sobre como transformar sua mentalidade, fortalecer sua visão e criar uma nova relação com a prosperidade. Você vai entender por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades enquanto outras permanecem presas nos mesmos ciclos. Você vai descobrir como o pensamento, a fé, a disciplina e a ação podem mudar completamente a direção da sua vida. Mas antes de continuarmos, eu quero pedir algo muito importante para você. Se essa mensagem já começou a tocar seu coração, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos sobre mente, prosperidade, fé e transformação pessoal. Deixe o seu like neste vídeo, porque esse pequeno gesto ajuda essa mensagem a chegar até pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente isso hoje. E escreva nos comentários: minha mente está preparada para a prosperidade. Escreva como uma declaração de fé e compromisso com o seu futuro, porque quando você declara uma nova crença, você começa a construir uma nova identidade. Agora, eu quero que você pense em uma coisa.
E se o seu futuro estivesse esperando apenas uma mudança de pensamento para começar a acontecer? E se a pessoa que você deseja se tornar já estivesse dentro de você, esperando apenas uma decisão para despertar? A verdade é que ninguém constrói uma vida extraordinária mantendo uma mente presa ao passado. Você precisa abandonar pensamentos que limitam, precisa deixar para trás crenças que dizem que você não consegue. Precisa entender que Deus não colocou sonhos dentro do seu coração por acaso. Existe uma razão para você estar aqui. Existe um propósito maior para a sua vida. E talvez este vídeo seja exatamente o lembrete que você precisava receber. Você não nasceu para viver dominado pelo medo. Você não nasceu para aceitar uma vida de limitações. Você nasceu para crescer, aprender, evoluir e construir algo maior. Então, prepare sua mente, abra seu coração. Porque a partir de agora, vamos mergulhar nos princípios que podem mudar a forma como você pensa sobre riqueza, sucesso e prosperidade. E nunca se esqueça, antes que o dinheiro chegue às suas mãos, ele precisa primeiro nascer dentro da sua mente. Vamos começar. Existe um momento na vida de todo ser humano em que uma pergunta começa a ecoar dentro da alma. Será que eu nasci apenas para sobreviver ou existe algo maior esperando por mim? Talvez esse momento tenha chegado para você agora. Talvez você esteja ouvindo estas palavras porque, em algum lugar dentro do seu coração, existe uma certeza silenciosa de que sua vida pode ser diferente. Existe uma voz dizendo que você não nasceu para viver preso ao medo, limitado pelas circunstâncias ou controlado pelas dificuldades. Mas antes que qualquer mudança aconteça no mundo exterior, uma transformação precisa acontecer no mundo interior. Porque toda grande riqueza começa como uma ideia. Todo grande império começa como uma visão. Todo grande vencedor começa com uma decisão invisível, tomada dentro da própria mente. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando o segredo da prosperidade em lugares distantes. Elas acreditam que o dinheiro está escondido em uma oportunidade perfeita. Acreditam que precisam conhecer a pessoa certa, esperam pelo momento ideal, esperam que alguma coisa externa venha salvá-las. Mas existe uma verdade que poucos entendem. A maior fonte de riqueza que você possui não está fora de você. Está dentro da sua própria mente. Antes de uma pessoa construir uma grande conta bancária, ela precisa construir uma grande capacidade mental. Antes de alguém conquistar liberdade financeira, precisa conquistar liberdade dos pensamentos que mantêm essa pessoa presa. Porque o maior inimigo da prosperidade, muitas vezes, não está no mundo. Está dentro da própria mente. São pensamentos antigos, são medos acumulados. São palavras negativas que alguém ouviu tantas vezes que começou a acreditar nelas. Eu não consigo, eu não tenho sorte. Dinheiro nunca fica comigo. Pessoas como eu nunca conseguem vencer. Mas me diga, como uma pessoa pode construir uma vida extraordinária se todos os dias ela alimenta pensamentos de derrota? Como alguém pode esperar colher prosperidade se passa todos os dias plantando sementes de medo? A mente é como um jardim. Você não pode plantar dúvida e esperar colher confiança. Você não pode plantar preguiça e esperar colher sucesso. Você não pode alimentar pensamentos de fracasso e esperar construir uma vida de vitória. Tudo começa com aquilo que você permite permanecer dentro da sua mente. Napoleon Hill passou anos estudando homens e mulheres que alcançaram grandes realizações e descobriu algo poderoso. O ponto de partida de toda conquista é um desejo definido acompanhado de uma fé inabalável. Não era apenas querer, era acreditar, era visualizar, era agir. Era levantar todos os dias com uma imagem clara daquilo que desejavam construir. Porque uma pessoa sem direção pode trabalhar muito e ainda assim permanecer perdida.
mas uma pessoa com propósito transforma até pequenos passos em movimentos gigantes. Imagine um homem caminhando durante a noite em uma estrada desconhecida. Ele pode ter força, pode ter velocidade, pode até correr, mas se não sabe para onde está indo, sua própria força se torna inútil. Assim acontece com muitas pessoas. Elas trabalham, elas se esforçam, elas lutam, mas nunca pararam para definir claramente quem querem ser e onde querem chegar. A primeira riqueza que você precisa conquistar é a clareza. Você precisa olhar para dentro de si e perguntar: qual vida eu realmente desejo construir? Que tipo de pessoa eu preciso me tornar para alcançar essa realidade? Estou usando minha mente como uma ferramenta de criação ou como uma prisão de limitações? Essas perguntas podem mudar uma vida. Porque toda transformação começa quando uma pessoa deixa de fugir da verdade e começa a encarar a própria realidade. Existe uma passagem bíblica que nos lembra da história de José. Antes de José ser reconhecido como um grande líder no Egito, ele enfrentou rejeição, injustiça e abandono. Ele foi jogado em um poço, foi vendido como escravo, foi esquecido. Pelas circunstâncias, parecia que sua história havia acabado. Mas aquilo que os outros viam como fim, Deus usava como preparação. José carregava algo que ninguém podia tirar dele: uma visão, um propósito, uma fé. E essa é uma das maiores lições da prosperidade. As circunstâncias podem atrasar você, mas não podem destruir aquilo que nasceu dentro de você. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fase difícil. Talvez ninguém veja suas batalhas. Talvez ninguém saiba das noites em que você ficou acordado pensando em como mudar sua vida. Talvez você esteja caminhando sozinho enquanto constrói algo que ainda ninguém consegue enxergar. Mas lembre-se, a semente cresce no silêncio antes de aparecer como árvore. A construção acontece antes da celebração. O treinamento acontece antes da vitória. Os grandes vencedores não são criados nos momentos fáceis. Eles são formados nos momentos em que precisam escolher continuar mesmo sem garantias. Existe uma força dentro de você que talvez ainda não tenha sido despertada. Existe uma capacidade que talvez ainda esteja escondida. Existe uma versão mais forte de você esperando para nascer. Mas para encontrar essa pessoa, você precisa abandonar a antiga mentalidade. Você precisa parar de dizer, eu não tenho, e começar a perguntar, como posso criar? Você precisa parar de pensar, por que isso está acontecendo comigo? E começar a pensar, o que essa situação está tentando me ensinar? Porque pessoas prósperas não enxergam problemas da mesma maneira. Elas enxergam desafios como oportunidades de crescimento. Elas entendem que cada dificuldade carrega uma lição. Cada queda carrega uma oportunidade de levantar mais preparado. Cada fracasso carrega uma informação que pode aproximá-las do sucesso. Agora imagine você olhando para o espelho, não olhando apenas para o seu rosto, mas olhando para a pessoa que existe por trás daquele reflexo. Pergunte, eu estou vivendo de acordo com o meu potencial? Estou deixando o medo decidir meu futuro? Ou estou pronto para assumir o controle da minha própria história? Chega um momento em que você precisa tomar uma decisão que muda tudo. A decisão de acreditar novamente em você. Repita estas palavras dentro da sua mente. Eu sou capaz. Minha mente é uma fonte de criação e possibilidades. Eu tenho dentro de mim a força para superar qualquer desafio. Eu não sou controlado pelas minhas circunstâncias. Eu sou guiado pelo meu propósito. Minha fé é maior que meus medos. Nada vai me deter quando minha mente estiver alinhada com minha missão. Entenda uma coisa, o dinheiro não começa no bolso. O dinheiro começa na consciência.
A prosperidade não começa quando você recebe. Ela começa quando você se prepara para receber. Porque uma pessoa despreparada pode ganhar uma fortuna e perdê-la rapidamente. Mas uma pessoa com uma mente forte pode perder tudo e construir novamente. A verdadeira riqueza não é apenas aquilo que você possui, é aquilo que você se tornou. Então, antes de procurar uma oportunidade externa, construa uma oportunidade dentro de você. Antes de buscar riquezas no mundo, desperte a riqueza que já existe na sua mente. Porque o dia em que você entende que sua mente é o ponto de partida, é o dia em que sua vida começa a mudar. A riqueza começa dentro de você. E quando sua mente estiver preparada, suas ações alinhadas e sua fé fortalecida, as portas que pareciam impossíveis começarão a se abrir. Existe uma força invisível trabalhando todos os dias dentro da vida de cada pessoa. Uma força que muitos ignoram. Uma força que alguns usam para construir grandes realizações, enquanto outros permitem que ela destrua seus próprios sonhos. Essa força é o pensamento. Antes que uma ação seja realizada, ela nasce primeiro na mente. Antes que uma construção exista no mundo físico, ela existe primeiro como uma imagem na mente de alguém. Antes que uma pessoa alcance uma grande vitória, ela precisa acreditar que aquela vitória é possível. E essa é uma das maiores diferenças entre aqueles que conquistam grandes resultados e aqueles que permanecem presos no mesmo lugar durante anos. Os vencedores não enxergam apenas aquilo que existe. Eles conseguem enxergar aquilo que ainda pode existir. Eles possuem uma visão. Eles conseguem olhar para uma situação difícil e perguntar: o que posso aprender com isso? Enquanto outros perguntam: por que isso aconteceu comigo? A mesma dificuldade pode destruir uma pessoa ou construir uma pessoa. A diferença está na interpretação que ela dá ao momento. Porque a vida não responde apenas ao que acontece com você. A vida responde principalmente à maneira como você reage ao que acontece. Napoleon Hill ensinava que os pensamentos são forças poderosas quando combinados com um propósito definido. Uma mente sem direção se torna vulnerável. Qualquer opinião pode influenciar. Qualquer dificuldade pode desanimar. Qualquer fracasso pode parecer o fim. Mas uma mente com propósito é diferente. Ela possui uma força interior. Ela sabe que uma porta fechada não significa uma história encerrada. Ela entende que uma derrota temporária não define um destino permanente. Pense em quantas pessoas desistiram a poucos passos daquilo que estavam tentando conquistar. Quantas abandonaram seus sonhos porque olharam apenas para o momento presente. Elas esqueceram que toda grande conquista passa por um período de preparação. A árvore mais forte da floresta não nasceu forte. Ela enfrentou ventos, enfrentou tempestades, enfrentou dias sem chuva, mas cada dificuldade fortaleceu suas raízes. Assim também acontece com você. Os momentos difíceis não aparecem apenas para machucar. Muitas vezes, eles aparecem para preparar, para fortalecer, para transformar você na pessoa que será capaz de sustentar aquilo que deseja receber. Agora pare por alguns segundos e pense: e se aquilo que você chama de atraso for apenas preparação? E se a fase que parece confusa for o caminho que está formando sua próxima versão? Talvez você esteja olhando para uma porta fechada e não percebeu que Deus está direcionando você para uma porta maior. Muitas pessoas pedem uma vida diferente, mas continuam pensando da mesma forma. Querem resultados novos usando antigos pensamentos. Querem prosperidade mantendo hábitos de escassez. Querem liberdade, mas continuam alimentando medo. Mas a transformação verdadeira acontece quando você decide mudar primeiro por dentro, porque o mundo exterior geralmente acompanha aquilo que acontece no interior.
Uma pessoa que acredita que não merece prosperar começa a rejeitar oportunidades. Ela começa a duvidar de si. Ela começa a se sabotar. Mas uma pessoa que entende seu valor começa a agir diferente. Ela busca conhecimento, ela melhora suas habilidades, ela se prepara. Ela observa oportunidades onde antes via apenas obstáculos. A mente preparada reconhece aquilo que a mente despreparada ignora. Imagine duas pessoas recebendo o mesmo problema. Uma olha e diz, isso é impossível. A outra olha e diz, existe uma solução escondida aqui. A situação é a mesma, o desafio é o mesmo, mas a mentalidade é diferente, e essa diferença muda destinos. Por isso você precisa cuidar dos pensamentos que permite entrar na sua mente. Nem toda voz merece espaço dentro de você. Nem toda opinião merece controlar seu futuro. Muitas pessoas abandonam grandes sonhos porque ouviram pessoas que desistiram dos próprios sonhos. Elas permitiram que a visão limitada de outros se tornasse sua própria realidade. Mas você precisa entender. A opinião de alguém sobre você não tem mais poder do que a sua própria crença sobre aquilo que você pode se tornar. Olhe para os grandes homens da história. Antes de serem reconhecidos, foram questionados. Antes de serem admirados, foram criticados. Antes de serem seguidos, caminharam sozinhos. Existe um momento na jornada em que você precisa continuar mesmo quando ninguém aplaude. Existe um momento em que você precisa acreditar quando ninguém mais acredita. É nesse momento que sua identidade é construída. É nesse momento que você descobre quem realmente é. Porque qualquer pessoa consegue continuar quando tudo está fácil. Mas somente uma mente fortalecida continua quando os resultados ainda não apareceram. A fé verdadeira não nasce quando tudo está resolvido. A fé verdadeira nasce quando você olha para uma situação difícil e ainda consegue dizer, eu acredito que existe um propósito maior. Assim como Abraão saiu sem saber exatamente para onde iria, guiado apenas pela fé, muitas vezes você também precisará dar passos sem enxergar todo o caminho. Mas o caminho aparece para quem caminha. As oportunidades aparecem para quem se prepara. A mudança acontece para quem decide agir. Não espere sentir confiança para começar. Comece e a confiança será construída durante o processo. Não espere ter todas as respostas para avançar. Avance e novas respostas aparecerão. A vida recompensa aqueles que têm coragem de agir. Agora declare dentro da sua mente, eu escolho pensamentos de crescimento. Eu vejo oportunidades onde outros veem limitações. Minha mente está preparada para reconhecer a prosperidade. Eu não sou escravo do medo. Eu tenho coragem para construir o futuro que desejo. Lembre-se, o pensamento é a semente. A ação é a água. A persistência é a raiz. E o resultado é o fruto. Você não planta uma semente hoje e exige uma árvore amanhã. Da mesma forma, você não muda uma vida inteira em um único dia. Mas uma decisão tomada hoje pode mudar todos os dias que virão. O homem que controla seus pensamentos começa a controlar suas escolhas. O homem que controla suas escolhas começa a controlar seu destino. E quando sua mente se torna uma aliada, o impossível começa a perder força. Porque antes do dinheiro chegar até suas mãos, ele precisa encontrar uma mente preparada para recebê-lo. Existe uma diferença entre uma pessoa que apenas deseja uma vida melhor e uma pessoa que decide construir uma vida melhor. A primeira espera, a segunda age. A primeira sonha quando as circunstâncias permitem. A segunda mantém o sonho vivo mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Essa diferença tem um nome: desejo ardente. Não é uma vontade passageira. Não é uma esperança que desaparece quando surgem dificuldades.
É uma força interna que permanece acesa mesmo nos dias mais escuros. É aquela voz dentro da alma dizendo: eu ainda não cheguei onde quero estar, mas eu não vou desistir. Porque todo grande conquistador enfrentou momentos em que seria mais fácil abandonar o caminho. Todo homem ou mulher que construiu algo extraordinário teve uma fase em que precisou continuar sem garantias, sem aplausos, sem reconhecimento, sem pessoas ao redor dizendo: você vai conseguir. Existe um momento na vida em que você precisa ser a própria fonte da sua motivação. Você precisa olhar para dentro e encontrar a força que talvez nem sabia que possuía. A pergunta é: o quanto você realmente deseja transformar sua vida? Porque muitas pessoas dizem que querem prosperidade, mas suas ações mostram que ainda não decidiram pagar o preço da transformação. Elas querem o resultado, mas não querem o processo. Querem a vitória, mas não querem a disciplina. Querem a colheita, mas não querem plantar. Mas a natureza ensina uma grande verdade: nenhuma semente se torna uma árvore sem passar pelo processo de crescimento. Antes de tocar o céu, ela precisa enfrentar a escuridão da terra. Antes de mostrar seus frutos, ela precisa fortalecer suas raízes. Assim também é a jornada de uma pessoa que busca sucesso. Antes das conquistas aparecerem no exterior, existe um trabalho silencioso acontecendo no interior. Você precisa fortalecer sua mente, precisa fortalecer sua fé, precisa fortalecer sua capacidade de permanecer firme. Napoleon Hill estudou grandes realizadores e percebeu que eles tinham algo em comum. Eles possuíam uma imagem clara daquilo que queriam conquistar. Eles não caminhavam sem direção. Eles tinham um objetivo definido. Eles sabiam por que estavam lutando. E quando uma pessoa sabe exatamente por que deseja algo, ela encontra forças para enfrentar qualquer como. Porque o propósito é aquilo que mantém alguém de pé quando os obstáculos aparecem. Pense em uma pessoa caminhando por uma estrada longa. Se ela não sabe para onde está indo, cada passo parece pesado. Cada dificuldade parece um motivo para voltar. Mas quando ela conhece o destino, a caminhada muda. A mesma distância parece diferente. O mesmo esforço parece ter significado, porque agora existe uma razão. E talvez essa seja uma das maiores perguntas que você precisa responder. Por que você deseja prosperar? É apenas pelo dinheiro? Ou existe algo maior? Talvez você queira prosperar para cuidar melhor da sua família. Talvez queira construir algo que deixe um legado. Talvez queira provar para si mesmo que consegue superar aquilo que um dia tentou destruir você. Talvez queira usar sua vida para ajudar outras pessoas. Quando o propósito é maior que o conforto, a pessoa encontra uma força que não sabia que tinha. Veja a história de muitos grandes vencedores. Eles não foram movidos apenas pelo desejo de possuir. Foram movidos pelo desejo de realizar. Eles tinham uma missão. Eles tinham uma causa. Eles tinham algo dentro deles que dizia: eu preciso continuar. Essa mesma força existe dentro de você, mas ela precisa ser despertada. Muitas pessoas vivem anos carregando um potencial enorme, mas nunca o utilizam porque têm medo. Medo de falhar, medo de serem julgadas, medo de começar e não conseguir terminar. Mas existe algo mais perigoso do que falhar. É passar a vida inteira imaginando o que poderia ter acontecido se você tivesse tentado. Imagine chegar ao fim da sua jornada e perceber que deixou sonhos morrerem porque teve medo de começar. Imagine olhar para trás e perceber que a maior barreira nunca foi a falta de capacidade, foi a falta de coragem. Por isso, hoje você precisa tomar uma decisão.
A decisão de parar de negociar com suas próprias limitações. A decisão de parar de acreditar nas vozes que dizem que você não consegue. A decisão de assumir responsabilidade pelo futuro que deseja construir. Porque ninguém virá salvar sua mente. Ninguém pode acreditar por você. Ninguém pode tomar suas decisões por você. A mudança começa quando você olha para a sua própria vida e declara: eu sou responsável pelo meu crescimento. Existe um momento especial quando uma pessoa deixa de perguntar: por que minha vida é assim? E começa a perguntar: o que eu posso fazer para transformar minha realidade? Essa mudança de pergunta muda tudo. Porque vítimas procuram culpados. Vencedores procuram soluções. Pessoas limitadas procuram desculpas. Pessoas prósperas procuram oportunidades. Agora imagine você sozinho em uma caminhada. O mundo parece não entender sua visão. Algumas pessoas duvidam. Algumas pessoas dizem que é impossível. Mas você continua. Um passo, depois outro, depois outro. Porque existe algo dentro de você que sabe. A sua história ainda não terminou. Os capítulos mais importantes ainda serão escritos. E talvez hoje seja exatamente o dia em que você decide começar uma nova fase. Olhe para o espelho e diga: eu não sou meus medos, eu sou minhas decisões. Eu tenho um propósito maior. Minha mente está focada naquilo que quero construir. Eu tenho força para enfrentar desafios. Eu não vou desistir da pessoa que estou me tornando. Entenda, o desejo é o primeiro passo da criação. Toda grande realização começa com alguém que acreditou antes de existir uma prova. Antes de existir uma empresa, existiu uma ideia. Antes de existir uma fortuna, existiu uma decisão. Antes de existir uma vitória, existiu uma pessoa que se recusou a desistir. O fogo do desejo é aquilo que mantém a alma em movimento. Proteja esse fogo, alimente essa visão, continue avançando, porque quando uma mente determinada encontra uma fé poderosa e uma ação consistente, não existe obstáculo capaz de impedir uma pessoa preparada de alcançar aquilo que nasceu para conquistar. Existe uma verdade que muitas pessoas passam a vida inteira sem compreender. A diferença entre uma pessoa que constrói riqueza e uma pessoa que permanece presa na escassez não está apenas no dinheiro que ela possui, mas na forma como ela enxerga a vida. Duas pessoas podem receber a mesma oportunidade. Duas pessoas podem enfrentar o mesmo problema. Duas pessoas podem começar do mesmo ponto, mas o resultado pode ser completamente diferente. Por quê? Porque cada uma carrega uma programação mental diferente. Uma pessoa olha para uma dificuldade e enxerga uma barreira. Outra olha para a mesma dificuldade e enxerga uma oportunidade de crescimento. Uma pessoa olha para um fracasso e pensa: eu não nasci para isso. Outra olha e pensa: eu preciso aprender mais. A diferença não está no desafio, está na mente que enfrenta o desafio. Durante anos, Napoleon Hill observou homens que alcançaram grandes conquistas e percebeu que eles possuíam uma característica poderosa. Eles não permitiam que pensamentos de derrota controlassem suas decisões. Eles entendiam que a mente era uma ferramenta de construção. Eles sabiam que aquilo que você alimenta diariamente dentro de si começa a influenciar aquilo que você cria ao seu redor. Pense nisso. Quantas pessoas possuem talento, mas nunca avançam porque acreditam que não são capazes? Quantas pessoas possuem ideias brilhantes, mas enterram seus sonhos porque têm medo da opinião dos outros? Quantas pessoas recebem oportunidades, mas não conseguem reconhecê-las porque suas próprias crenças limitantes dizem: isso não é para mim. Eu não pertenço a esse lugar. Eu nunca vou conseguir. Mas existe uma pergunta que pode despertar algo dentro de você. E se a vida que você deseja estiver esperando pela versão de você que ainda precisa ser construída?
Talvez o problema não seja a ausência de oportunidades. Talvez seja a ausência de preparação. Porque oportunidades aparecem todos os dias, mas uma mente despreparada não consegue enxergá-las. É como alguém procurando ouro com os olhos fechados. O ouro pode estar diante dela, mas ela nunca perceberá. A mente milionária não é uma mente que pensa apenas em dinheiro. É uma mente que pensa em valor. Uma pessoa próspera pergunta: como posso melhorar? Como posso servir melhor? Como posso criar soluções? Como posso me tornar mais útil? Porque riqueza é uma consequência do valor que você consegue entregar. Grandes empresas nasceram porque alguém resolveu um problema. Grandes invenções nasceram porque alguém teve coragem de imaginar algo diferente. Grandes histórias nasceram porque alguém decidiu agir. A mente limitada procura apenas segurança. A mente de crescimento procura evolução. E existe uma diferença enorme entre essas duas formas de viver. A pessoa que busca apenas segurança evita riscos. Ela permanece sempre no mesmo lugar. Ela escolhe o caminho conhecido, mesmo que esse caminho não leve ao destino desejado. Mas aquele que busca a evolução entende que todo crescimento exige movimento. A semente precisa romper sua própria proteção para crescer. O filhote precisa sair do abrigo para descobrir sua força. E você também precisa sair da versão antiga de si mesmo para descobrir aquilo que pode se tornar. Talvez você esteja em uma fase onde sente que ninguém entende seus sonhos. Talvez algumas pessoas próximas tenham dito: você está sonhando demais. Isso não vai funcionar. Você deveria aceitar sua realidade. Mas lembre-se, muitas pessoas criticam aquilo que elas não conseguem enxergar. Elas julgam o caminho porque nunca tiveram coragem de caminhar nele. Você não precisa convencer todos sobre sua visão. Você precisa construir. Porque no final, os resultados falam uma linguagem que todos entendem. Existe uma história na Bíblia sobre Davi. Antes de enfrentar Golias, muitos olharam para ele e viram apenas um jovem sem experiência. Mas Davi não olhou para o tamanho do gigante. Ele olhou para o tamanho do Deus que estava com ele. Essa é a mentalidade dos vencedores. Eles não ignoram os problemas, eles apenas sabem que possuem uma força maior dentro deles. Você também enfrentará seus gigantes, gigantes chamados medo, gigantes chamados dúvida, gigantes chamados fracasso. Mas cada gigante tem uma lição. Cada batalha fortalece uma parte de você. Cada desafio prepara você para um nível maior. Porque Deus não desenvolve pessoas fortes em ambientes onde tudo é fácil. Muitas vezes, a força nasce justamente no lugar onde você pensava que não conseguiria permanecer. Agora imagine uma pessoa acordando cedo enquanto todos dormem. Ela abre um livro, ela aprende, ela trabalha em silêncio, ela melhora sua mente. Ninguém está vendo, ninguém está aplaudindo, mas algo está acontecendo. Uma transformação invisível está sendo construída, porque antes da vitória aparecer para o mundo, ela precisa acontecer dentro da pessoa. Toda grande conquista possui duas fases, a fase invisível e a fase visível. Na fase invisível você planta, você aprende, você luta, você cresce. Na fase visível as pessoas olham e dizem: que sorte! Mas elas não viram as noites, não viram as renúncias, não viram as batalhas internas. Elas veem o resultado, mas não conhecem o processo. Por isso, nunca compare sua caminhada com a conquista de outra pessoa. Você não sabe quantas lágrimas existiram antes daquele sorriso. Não sabe quantas vezes aquela pessoa precisou levantar depois de cair. A prosperidade exige preparação. E preparação exige disciplina. Você precisa treinar sua mente todos os dias. Assim como um atleta treina seu corpo, uma pessoa de sucesso treina seus pensamentos. Alimente sua mente com conhecimento.
Cerque-se de ideias que elevam você. Leia, aprenda. Observe pessoas que construíram aquilo que você deseja construir, porque aquilo que entra na sua mente influencia aquilo que sai da sua vida. Hoje declare: minha mente está preparada para crescer. Eu escolho pensamentos de vitória. Eu aprendo com meus desafios. Eu transformo dificuldades em oportunidades. Eu tenho coragem para construir uma nova realidade. Nunca esqueça: a riqueza começa como pensamento, depois se transforma em decisão, depois se transforma em ação e, finalmente, se transforma em resultado. O dinheiro não segue apenas trabalho duro, ele segue inteligência, preparação e valor. Construa sua mente. Fortaleça sua fé. Aperfeiçoe suas habilidades, porque quando sua mente muda, sua vida começa a seguir uma nova direção. Existe algo que todos os grandes vencedores possuem antes mesmo de conquistarem qualquer resultado visível. Antes de terem dinheiro, antes de terem reconhecimento, antes de terem sucesso, eles possuem uma certeza interior, uma convicção profunda de que aquilo que estão construindo é possível. Essa força tem um nome: fé. A fé é aquilo que mantém uma pessoa caminhando quando seus olhos ainda não conseguem enxergar o resultado. É aquilo que faz alguém continuar plantando mesmo quando a colheita ainda não apareceu. É aquilo que faz uma pessoa levantar depois de uma queda e dizer: minha história ainda não acabou. Porque existe uma grande diferença entre olhar para uma situação com os olhos naturais e olhar para ela com os olhos da fé. Os olhos naturais veem obstáculos, a fé vê possibilidades. Os olhos naturais veem uma porta fechada. A fé acredita que existe outro caminho. Os olhos naturais veem o tamanho do problema. A fé lembra o tamanho da força que existe dentro de você. Pergunte a si mesmo: quantas oportunidades você deixou passar porque acreditou mais no medo do que na sua capacidade? Quantas vezes você desistiu antes de descobrir do que realmente era capaz? Quantas vezes você permitiu que uma dificuldade temporária definisse um futuro que ainda nem foi construído? Muitas pessoas não fracassam porque não possuem capacidade. Elas fracassam porque abandonam a própria crença. Elas deixam que uma fase difícil convença elas de que a jornada inteira será difícil. Mas uma tempestade não significa que o sol nunca mais vai aparecer. Um capítulo difícil não significa que o livro terminou. Uma derrota não significa que você é um derrotado. A vida é construída por ciclos. Existem momentos de plantar, existem momentos de esperar, existem momentos de colher. E aqueles que entendem isso conseguem permanecer firmes mesmo quando o processo parece lento. Napoleon Hill ensinava que a fé é uma das forças mais poderosas da mente humana. Quando uma pessoa acredita profundamente em uma ideia e age de acordo com essa crença, ela ativa uma energia capaz de transformar sua realidade. Mas a fé verdadeira não é ficar parado esperando que tudo aconteça. A verdadeira fé movimenta. A verdadeira fé produz ação. A verdadeira fé faz você levantar pela manhã e dizer: eu ainda não cheguei onde quero chegar, mas estou caminhando. Porque Deus pode abrir portas, mas você precisa estar preparado para atravessá-las. Deus pode colocar oportunidades no seu caminho, mas você precisa desenvolver a capacidade de reconhecê-las. A fé e a ação caminham juntas. Uma sem a outra fica incompleta. Imagine uma pessoa pedindo uma grande oportunidade, mas não buscando conhecimento, pedindo prosperidade, mas não desenvolvendo disciplina, pedindo mudança, mas mantendo os mesmos hábitos. Ela deseja uma nova realidade, mas continua vivendo com a antiga mentalidade. A transformação começa quando a fé encontra a atitude. Existe uma passagem bíblica que fala sobre Davi e Golias.
Todos ao redor de Davi enxergavam um gigante impossível de vencer. Eles viam o tamanho do inimigo. Eles viam a força da ameaça. Eles viam todas as razões para desistir. Mas Davi viu algo diferente. Ele não negou que Golias era grande. Ele apenas acreditou que existia uma força maior. Essa é a mentalidade de quem vence. O vencedor não é aquele que nunca enfrenta gigantes. O vencedor é aquele que não permite que os gigantes sejam maiores que sua fé. E talvez hoje você esteja enfrentando seu próprio gigante. Talvez seja uma dificuldade financeira. Talvez seja uma fase de incerteza. Talvez seja uma batalha interna que ninguém conhece. Talvez você esteja sorrindo por fora, enquanto luta silenciosamente por dentro. Mas escute. Não permita que o momento atual faça você esquecer do potencial que existe dentro de você. Uma árvore forte já foi uma pequena semente escondida na terra. Um grande rio já foi apenas uma pequena nascente. Um grande vencedor já foi uma pessoa cheia de dúvidas, tentando encontrar seu caminho. A diferença é que ele continuou. Ele não permitiu que o medo tivesse a palavra final. Existe uma força dentro de você que aparece justamente quando você decide continuar. Você descobre sua coragem quando precisa ser corajoso. Você descobre sua força quando precisa ser forte. Você descobre sua capacidade quando decide tentar. Muitas pessoas esperam sentir confiança antes de agir. Mas muitas vezes a confiança nasce depois do primeiro passo. Você não precisa enxergar todo o caminho. Você precisa apenas ter coragem para dar o próximo passo. Assim como uma pessoa caminhando à noite com uma lanterna, ela não ilumina a estrada inteira. Ela ilumina apenas alguns metros à frente. Mas isso é suficiente para continuar. A vida funciona da mesma forma. Você não precisa conhecer todos os detalhes do futuro. Você precisa confiar no processo e continuar avançando. Olhe para o espelho e lembre-se, você já venceu batalhas que um dia pensou que não conseguiria vencer. Você já passou por momentos que pareciam impossíveis. Você já chegou mais longe do que imaginava. Então, por que acreditar agora que você não conseguirá? A mesma força que trouxe você até aqui ainda está dentro de você. Declare: minha fé é maior que meus medos. Eu acredito no meu potencial. Eu tenho coragem para enfrentar meus desafios. Deus guia meus passos e fortalece minha caminhada. Eu não desisto porque meu propósito é maior que minhas dificuldades. A prosperidade não pertence apenas aos que possuem recursos. Ela pertence aos que possuem uma mente preparada e um espírito fortalecido, porque quando uma pessoa perde dinheiro, ela ainda pode reconstruir. Mas quando uma pessoa perde a fé em si mesma, ela abandona a própria fonte de criação. Proteja sua fé, proteja sua visão, proteja seus sonhos, continue caminhando, porque muitas vezes, antes da maior vitória chegar, existe um último teste de perseverança, e aqueles que permanecem firmes descobrem algo poderoso. O impossível nunca foi maior que uma mente determinada, uma fé verdadeira e uma ação constante. Existe uma batalha que acontece todos os dias dentro de cada ser humano. Uma batalha silenciosa, uma batalha que ninguém vê. Uma batalha entre aquilo que você deseja se tornar e aquilo que seus antigos pensamentos tentam manter. Essa batalha acontece dentro da mente. E aquele que aprende a dominar seus pensamentos começa a dominar sua própria vida. Porque antes de uma pessoa mudar sua realidade, ela precisa mudar a maneira como interpreta essa realidade. Antes de conquistar o mundo exterior, ela precisa conquistar o mundo interior. Muitos procuram controlar tudo ao redor. Querem controlar pessoas. Querem controlar situações, querem controlar acontecimentos, mas esquecem de controlar aquilo que tem maior influência sobre seu destino, a própria mente. Pergunte a si mesmo:
Quem está no controle da sua vida hoje? É você? Ou são seus medos? São suas decisões? Ou são as opiniões daqueles que nunca caminharam no seu lugar? É sua visão de futuro? Ou são as lembranças dolorosas do passado? Porque uma pessoa pode estar fisicamente livre e ainda assim viver presa dentro dos próprios pensamentos. Ela pode ter oportunidades diante dela, mas não consegue avançar porque carrega uma prisão invisível. A prisão da dúvida, a prisão da insegurança, a prisão das crenças limitantes. Mas existe uma verdade poderosa. Você não nasceu para ser escravo dos seus pensamentos. Você nasceu para ser o mestre deles. Sua mente é uma ferramenta, mas toda ferramenta precisa ser treinada. Um músico não se torna excelente tocando apenas quando sente vontade. Um atleta não conquista grandes resultados treinando apenas nos dias fáceis. Da mesma forma, uma mente forte não é construída apenas com pensamentos positivos quando tudo está bem. Ela é construída quando você escolhe manter sua visão mesmo durante os momentos difíceis. Napoleon Hill ensinava que a mente humana funciona como um ímã. Ela tende a atrair aquilo que recebe constantemente. Se você alimenta medo todos os dias, começa a enxergar perigo em todos os lugares. Se você alimenta confiança, começa a enxergar caminhos onde antes via apenas paredes. O pensamento repetido se transforma em crença. A crença influencia suas escolhas. Suas escolhas criam seus hábitos. Seus hábitos constroem seu destino. Por isso, cuidado com aquilo que você repete para si mesmo, porque a sua própria voz pode se tornar sua maior inspiração ou sua maior limitação. Existem pessoas que passam anos dizendo: eu sou azarado. Minha vida sempre foi difícil. Eu nunca vou conseguir. E depois se perguntam por que continuam vivendo a mesma realidade. Mas como uma pessoa pode esperar construir uma vida nova mantendo a mesma programação mental? Você não pode plantar sementes antigas e esperar uma nova colheita. Se deseja resultados diferentes, precisa começar com pensamentos diferentes. Isso não significa ignorar os problemas, não significa fingir que tudo é perfeito. Significa escolher uma nova postura diante dos desafios. O vencedor não é aquele que não enfrenta dificuldades, é aquele que se recusa a permitir que as dificuldades definam quem ele será. Imagine uma pessoa caminhando sozinha em uma estrada longa. O céu está escuro, o caminho parece incerto. As pessoas ao redor dizem: volte, isso é muito difícil, você está perdendo tempo. Mas dentro dela existe uma voz dizendo: continue. Essa voz é a força da mente determinada. Essa voz é a fé. Essa voz é o propósito. Muitas vezes, os maiores avanços acontecem quando ninguém está olhando. Quando você está sozinho lendo um livro. Quando você está estudando enquanto outros descansam. Quando você está trabalhando no seu crescimento enquanto outros estão distraídos. O mundo vê o resultado, mas Deus vê o processo. As pessoas veem a vitória, mas poucas conhecem as batalhas internas que aconteceram antes dela. Por isso, nunca despreze os pequenos momentos de construção. Uma página lida hoje pode gerar uma grande mudança amanhã. Uma decisão correta hoje pode mudar seu futuro inteiro. Um pensamento fortalecido hoje pode impedir anos de limitações. Você precisa entender que sua mente é como uma fortaleza. Não permita que qualquer pensamento entre. Nem toda opinião merece espaço. Nem toda crítica merece sua energia. Nem todo fracasso merece destruir sua confiança. Aprenda a perguntar: esse pensamento me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Porque nem tudo que você pensa é verdade. Às vezes, o medo fala mais alto que a realidade. Às vezes, uma experiência ruim tenta convencer você de que todas as próximas experiências serão iguais. Mas o passado é uma professora,
não uma prisão. Você pode aprender com aquilo que aconteceu sem permitir que aquilo controle aquilo que ainda vai acontecer. Veja a história de Jó na Bíblia. Ele perdeu riquezas, perdeu conforto, perdeu muitas coisas que pareciam definir sua vida. Mas ele não perdeu aquilo que era mais importante, sua fé. E por permanecer firme, sua história não terminou na perda. Terminou na restauração. Essa é uma grande lição. Aquilo que você perde pode ser reconstruído, mas aquilo que você acredita precisa ser protegido. Não entregue sua mente ao medo. Não entregue seus sonhos à dúvida. Não entregue seu futuro às opiniões dos outros. Você possui dentro de si uma capacidade maior do que imagina. Agora, todos os dias, pratique o domínio da sua mente. Ao acordar, escolha seus pensamentos. Antes de dormir, revise suas crenças. Alimente sua mente com conhecimento. Cerque-se de ideias que fortalecem. Leia histórias de pessoas que venceram. Aprenda, cresça e, principalmente, acredite. Repita: eu controlo meus pensamentos. Minha mente trabalha a meu favor. Eu escolho pensamentos de prosperidade. Eu sou maior que meus desafios. Eu tenho poder para construir uma nova realidade. Lembre-se, a pessoa que não domina sua mente será controlada pelo mundo, mas a pessoa que domina sua mente começa a criar seu próprio caminho. Porque toda grande conquista nasce duas vezes. Primeiro dentro da mente, depois dentro da realidade. Antes que alguém veja sua vitória, você precisa enxergá-la primeiro. Antes que o mundo reconheça seu potencial, você precisa reconhecer dentro de si. Domine sua mente. Fortaleça sua fé. Direcione seus pensamentos, porque quando você assume o controle daquilo que acontece dentro de você, nada externo terá poder suficiente para impedir aquilo que você nasceu para construir. Existe uma diferença entre uma pessoa que apenas deseja uma vida melhor e uma pessoa que realmente constrói uma vida melhor. Essa diferença não está apenas no talento, não está apenas na inteligência, não está apenas nas oportunidades que aparecem pelo caminho. A diferença está em uma palavra que muitos conhecem, mas poucos praticam: disciplina. Porque a motivação pode fazer você começar, mas somente a disciplina fará você continuar quando a emoção desaparecer. A motivação é como uma chama. Ela pode ser forte em alguns momentos, mas também pode diminuir quando surgem dificuldades. A disciplina é diferente. A disciplina é o compromisso que permanece mesmo quando ninguém está observando. É acordar e fazer o que precisa ser feito. É continuar estudando quando o resultado ainda não apareceu. É continuar trabalhando quando ninguém reconhece seu esforço. É continuar acreditando quando o caminho parece longo. Pergunte a si mesmo: quantas coisas você poderia ter conquistado se tivesse permanecido consistente? Quantos sonhos foram abandonados, não porque eram impossíveis, mas porque faltou continuidade? Muitas pessoas começam com grande entusiasmo. No primeiro dia, estão cheias de energia. No primeiro momento, acreditam que tudo vai mudar. Mas quando chegam os primeiros obstáculos, elas param. Elas confundem dificuldade com impossibilidade. Elas confundem demora com fracasso. Mas aqueles que alcançam grandes resultados entendem uma verdade. O processo faz parte da conquista. Nenhuma grande construção acontece em um único dia. Uma casa é construída tijolo por tijolo. Uma árvore cresce folha por folha. Uma vida extraordinária é construída decisão por decisão. Napoleon Hill ensinava que o sucesso é resultado de hábitos organizados e pensamentos direcionados. A pessoa próspera entende que pequenas ações repetidas diariamente criam grandes mudanças ao longo do tempo. Ela não procura apenas momentos de grande esforço.
Ela constrói uma rotina de evolução, porque o segredo não está apenas no que você faz de vez em quando, está no que você faz todos os dias. Pense em um atleta. Ele não se torna campeão treinando apenas quando está inspirado. Ele treina nos dias em que está cansado. Ele treina nos dias em que não sente vontade. Ele treina porque entende que cada repetição está construindo uma versão mais forte dele mesmo. Assim também é a construção da prosperidade. Cada livro que você lê, cada habilidade que você desenvolve, cada conversa que ensina algo, cada erro que corrige, cada decisão melhor que toma. Tudo isso está construindo uma nova pessoa. Uma pessoa preparada para receber novas oportunidades. Mas existe uma armadilha que impede muitas pessoas de crescer. Elas esperam pelo momento perfeito. Esperam ter mais dinheiro. Esperam ter mais tempo. Esperam ter mais confiança. Esperam que tudo esteja alinhado antes de começar. Mas a verdade é, o momento perfeito raramente chega. Grandes pessoas começaram com medo. Começaram com poucos recursos, começaram sem todas as respostas, mas começaram porque entenderam que a clareza vem através da ação. Você não descobre todo o caminho parado. Você descobre enquanto caminha. Imagine alguém parado diante de uma montanha. Ela olha para o topo e pensa, é muito distante, é muito difícil. Eu nunca vou conseguir. Mas a pessoa que decide subir dá o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, e quando olha para trás, percebe que já percorreu uma distância que parecia impossível. É assim com a vida. Muitas pessoas desistem porque olham para o tamanho do sonho inteiro, mas esquecem de olhar para o próximo passo. Não tente vencer todos os desafios de uma vez. Vença o desafio de hoje, construa o dia de hoje, faça a escolha certa hoje, porque o futuro é construído através das decisões presentes. Existe uma história de pessoas que caminharam no deserto durante anos antes de chegar à promessa. A caminhada parecia longa, muitas vezes parecia que nada estava acontecendo, mas cada dia tinha um propósito, cada etapa preparava para algo maior. E assim, acontece com você. Talvez você esteja em uma fase de preparação, talvez ninguém esteja vendo seu crescimento, talvez os resultados ainda estejam pequenos, mas não significa que nada está acontecendo. Debaixo da terra, a semente está criando raízes antes de aparecer. O silêncio não significa ausência de progresso. Às vezes, o silêncio é o período onde Deus está fortalecendo você. Por isso, Continue aprendendo, continue melhorando, continue construindo. A pessoa disciplinada entende que não precisa vencer todos os dias de forma perfeita. Ela precisa apenas continuar avançando. Ela sabe que haverá dias difíceis, dias de dúvida, dias de cansaço, mas ela não permite que um dia ruim destrua uma visão de longo prazo. Agora imagine você acordando amanhã, antes de tocar no celular, antes de ouvir opiniões externas. Você olha para si mesmo e declara, hoje eu vou construir meu futuro. Você pega um livro, você aprende algo novo. Você trabalha em uma habilidade. Você dá um passo em direção ao seu propósito. Parece pequeno, mas grandes destinos são construídos assim, com pequenos compromissos mantidos durante muito tempo. A disciplina é uma prova de amor pelo seu próprio futuro. Porque quando você escolhe fazer hoje aquilo que muitos evitam, amanhã você terá aquilo que muitos desejam. Repita, eu sou disciplinado. Eu mantenho meus compromissos comigo mesmo. Eu tenho força para continuar. Eu construo minha prosperidade através das minhas ações diárias. Cada pequeno passo me aproxima do meu propósito. Nunca esqueça, sonhos sem ação continuam sendo apenas sonhos. Desejos sem disciplina continuam sendo apenas desejos.
Mas quando um sonho encontra uma mente determinada e uma rotina de ação, ele começa a se transformar em realidade. A riqueza não é construída em um momento. Ela é construída em milhares de decisões silenciosas. E um dia, aquilo que ninguém viu sendo construído será impossível de ignorar. Existe uma fase na vida de todo vencedor que poucas pessoas conhecem. Uma fase silenciosa. Uma fase onde você trabalha, aprende, muda e cresce, mas ainda não recebe reconhecimento. Uma fase onde parece que nada está acontecendo, mas na verdade tudo está sendo preparado. Essa é a fase que separa aqueles que desistem daqueles que conquistam, porque é fácil continuar quando todos aplaudem. É fácil acreditar quando os resultados aparecem. É fácil caminhar quando as portas estão abertas. Mas a verdadeira transformação acontece quando você continua mesmo sem aplausos, quando você continua mesmo sem garantias, quando você continua porque existe dentro de você uma certeza maior do que as circunstâncias. Pergunte a si mesmo: você conseguiria continuar trabalhando pelo seu sonho, mesmo que ninguém soubesse o que você está fazendo? Você conseguiria permanecer firme, mesmo que ninguém reconhecesse seu esforço hoje? Essa é uma das maiores provas de uma mente preparada, porque muitas pessoas dependem da aprovação dos outros para continuar. Elas precisam que alguém diga: você está indo bem, você vai conseguir, eu acredito em você. Mas chega um momento em que você precisa desenvolver uma força interior. Você precisa ser capaz de olhar para si mesmo e dizer: eu sei quem eu sou. Eu sei o que estou construindo. Eu sei que o meu processo tem valor. Napoleon Hill ensinava que grandes realizações exigem persistência. A maioria das pessoas não falha porque seus sonhos eram impossíveis. Elas falham porque abandonam seus sonhos antes que o resultado apareça. Elas plantam hoje e querem colher amanhã. Elas começam um caminho e desistem quando percebem que existe uma subida. Mas a natureza não funciona assim. Uma semente não se transforma em árvore no mesmo dia em que é plantada. Primeiro, ela precisa enfrentar a escuridão da terra. Precisa criar raízes. Precisa crescer longe dos olhos daqueles que observam. E somente depois aparece acima do solo. Muitas vezes, sua vida funciona da mesma maneira. Antes da manifestação externa, existe uma construção interna. Antes da vitória pública, existe uma batalha privada. Antes das pessoas admirarem sua força, você precisa desenvolvê-la quando ninguém está olhando. Talvez hoje você esteja vivendo essa fase. Talvez você esteja tentando mudar sua vida enquanto algumas pessoas duvidam. Talvez você esteja estudando algo novo. Talvez esteja trabalhando em silêncio. Talvez esteja tentando reconstruir sua confiança depois de momentos difíceis. E talvez, em alguns momentos, você se pergunte: será que vale a pena continuar? Mas escute com atenção. O fato de você ainda não ver o resultado não significa que o processo não está funcionando. Muitas coisas importantes acontecem antes de serem percebidas. As raízes crescem antes dos frutos aparecerem. O amanhecer começa antes do sol nascer completamente. A mudança começa dentro, antes de aparecer fora. Existe uma história poderosa na Bíblia sobre Moisés. Antes de liderar um povo inteiro, ele passou anos no deserto. Anos longe dos grandes acontecimentos, anos de preparação. Talvez muitas pessoas olhassem para aquela fase e pensassem que nada estava acontecendo. Mas Deus estava preparando um líder. O deserto não era o fim de Moisés, era uma escola. E muitas vezes os desertos da sua vida também são escolas. São lugares onde sua paciência é fortalecida, sua fé é aprofundada, sua maturidade é construída. Porque Deus não entrega grandes responsabilidades para uma mente que ainda não está preparada para carregá-las.
Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, muitas vezes uma pessoa precisa passar por desafios para revelar sua verdadeira força. A dificuldade não vem apenas para testar você. Às vezes, ela vem para revelar quem você realmente é. Quando tudo está fácil, qualquer pessoa parece forte. Mas quando surgem problemas, quando aparecem obstáculos, quando ninguém está olhando, é aí que o verdadeiro caráter aparece. Você descobre se sua fé era apenas uma palavra ou uma realidade. Você descobre se seu compromisso era apenas uma emoção ou uma decisão. Você descobre se seu sonho era apenas um desejo ou uma missão. Porque sonhos verdadeiros sobrevivem aos dias difíceis. Uma pessoa determinada pode até descansar, pode até sentir medo, pode até enfrentar momentos de dúvida. Mas ela não abandona aquilo que sabe que nasceu para construir. Imagine uma pessoa caminhando sozinha em uma estrada. O vento está forte, o caminho está difícil. Ninguém caminha ao lado dela, mas ela continua. Por quê? Porque ela sabe que algumas jornadas precisam ser feitas primeiro em silêncio. Antes que o mundo conheça seu nome, você precisa conhecer sua própria força. Antes que as pessoas reconheçam seu valor, você precisa reconhecer o valor que existe dentro de você. Não tenha medo da fase em que ninguém está vendo. Use esse tempo para crescer. Leia mais, aprenda mais, fortaleça sua mente, melhore suas habilidades, construa uma versão mais forte de você. Porque o silêncio não é vazio. O silêncio é preparação. Enquanto alguns estão distraídos buscando resultados rápidos, você está construindo fundamentos. E fundamentos fortes sustentam grandes conquistas. Agora, coloque a mão no coração e declare: meu processo tem valor. Mesmo quando ninguém vê, eu continuo crescendo. Eu confio no tempo da minha construção. Minha fé permanece firme durante os desafios. Eu estou me tornando a pessoa capaz de viver a vida que desejo. Nunca esqueça. A noite parece longa, mas o amanhecer sempre chega. A semente parece escondida, mas um dia ela rompe a terra. O esforço parece invisível, mas um dia ele produz frutos. Continue. Continue quando for difícil. Continue quando ninguém acreditar. Continue quando o caminho parecer lento, porque muitas vezes o momento em que você pensa em desistir é exatamente o momento antes da transformação acontecer. A vitória raramente nasce no barulho. Antes dela chegar, existe um período de silêncio, e aqueles que permanecem firmes nesse silêncio são aqueles que um dia terão uma história poderosa para contar. Existe um momento na jornada de uma pessoa em que algo começa a mudar. Não é necessariamente quando o dinheiro chega. Não é quando todos reconhecem seu esforço. Não é quando as portas finalmente se abrem. A verdadeira mudança acontece antes disso. Ela acontece quando sua mente deixa de ser a mesma. Porque quando sua mente muda, você começa a enxergar aquilo que antes estava escondido. As oportunidades sempre existiram. Os caminhos sempre estiveram presentes. Mas você não possuía ainda a visão necessária para reconhecê-los. É como alguém que caminha por uma floresta durante a noite. Existem árvores ao redor. Existem caminhos. Existem possibilidades. Mas sem luz tudo parece confuso. Então, quando a luz aparece, a floresta continua sendo a mesma. Mas agora você consegue enxergar. Assim funciona a transformação da mente. O mundo exterior pode até permanecer igual por algum tempo, mas você começa a perceber novas possibilidades. Você começa a pensar diferente, começa a agir diferente, começa a tomar decisões diferentes. E decisões diferentes constroem destinos diferentes. Pergunte a si mesmo: será que a oportunidade que você tanto procura está esperando pela nova versão de você que ainda precisa despertar?
Muitas pessoas pedem mudanças, mas continuam pensando exatamente como antes. Elas querem uma vida nova, mantendo velhos padrões. Querem prosperidade, mantendo pensamentos de escassez. Querem crescimento, mantendo hábitos que impedem o crescimento. Mas a vida responde àquilo que você constrói, não apenas ao que você deseja. Um agricultor não olha para uma terra vazia e reclama que não existem frutos. Ele prepara o solo, ele planta, ele cuida, ele espera, porque ele entende que a colheita é consequência da preparação. Da mesma forma, sua vida financeira, profissional e pessoal também é uma colheita. Aquilo que você está vivendo hoje é resultado de pensamentos, escolhas e hábitos construídos ao longo do tempo. Mas existe uma notícia poderosa. O passado explica onde você está, mas não determina onde você pode chegar. Você pode plantar novas sementes a partir de hoje. Você pode criar novos hábitos, pode aprender novas habilidades, pode fortalecer sua mente, pode reconstruir sua história. Nunca diga, é tarde demais. Nunca diga, eu já perdi minha oportunidade. Porque enquanto você possui capacidade de aprender, você possui capacidade de mudar. Enquanto você possui vida, você possui possibilidade. Muitos dos grandes vencedores começaram depois de momentos difíceis. Alguns começaram depois de fracassos. Alguns começaram depois de perder quase tudo. Mas eles possuíam algo que ninguém poderia tirar: a decisão de recomeçar. Porque uma pessoa com uma mente fortalecida pode perder recursos, mas nunca perde a capacidade de criar novamente. O dinheiro pode desaparecer, uma oportunidade pode acabar, um plano pode falhar, mas conhecimento, experiência e mentalidade permanecem. E são essas coisas que permitem reconstruir. Napoleon Hill ensinava que a mente é um dos maiores instrumentos de criação que o ser humano possui. Mas uma ferramenta poderosa precisa ser usada corretamente. Uma mente sem direção pode criar preocupações. Uma mente com propósito pode criar soluções. Por isso, você precisa aprender a direcionar seus pensamentos. Quando surgir um problema, não pergunte apenas por que isso aconteceu. Pergunte o que posso aprender, que habilidade preciso desenvolver, que oportunidade pode nascer dessa situação. Porque pessoas prósperas não vivem em um mundo sem problemas. Elas apenas aprenderam a responder aos problemas de uma maneira diferente. Elas entendem que dentro de cada desafio existe uma possibilidade escondida. Uma pedra pode ser apenas uma pedra, ou pode ser a matéria-prima de uma grande construção. Tudo depende da visão. Olhe para grandes empreendedores. Antes de criarem grandes negócios, eles identificaram necessidades. Eles observaram problemas. Eles encontraram maneiras de servir. A riqueza geralmente acompanha aqueles que conseguem gerar valor. Quanto mais você desenvolve sua capacidade de ajudar, resolver e criar soluções, mais preparado fica para receber oportunidades. Mas para isso, você precisa sair da posição de espera. Muitas pessoas passam a vida esperando alguém descobrir seu potencial, esperam alguém dar uma chance, esperam alguém reconhecer seu talento. Mas pessoas de sucesso aprendem algo importante. Você não precisa esperar uma oportunidade aparecer. Você pode se preparar para criá-la. A preparação aumenta sua capacidade. A capacidade aumenta sua confiança. A confiança aumenta sua ação. E a ação constante gera resultados. Imagine uma pessoa que durante anos duvidou de si mesma. Ela olha no espelho e vê apenas suas falhas, vê seus erros, vê suas limitações. Mas um dia ela decide mudar a pergunta. Em vez de perguntar, por que eu não consigo? Ela pergunta, o que eu preciso aprender para conseguir? Essa pequena mudança de pensamento abre uma nova porta. Porque quem procura respostas começa a encontrar caminhos.
Quem procura desculpas começa a encontrar barreiras. Você precisa escolher qual dessas pessoas deseja ser. A pessoa que fica parada, esperando a vida mudar, ou a pessoa que decide mudar para que sua vida acompanhe essa transformação. Agora imagine você caminhando em direção ao seu futuro, não como alguém esperando uma oportunidade cair do céu, mas como alguém preparado para reconhecê-la. Você carrega conhecimento, você carrega experiência, você carrega fé, você carrega uma mente renovada. Declare: minha mente está aberta para novas possibilidades. Eu reconheço oportunidades ao meu redor. Eu tenho capacidade para criar valor. Eu estou preparado para receber prosperidade. Cada desafio me torna mais forte e mais sábio. Lembre-se, a oportunidade muitas vezes não muda. Quem muda é você. E quando você muda, aquilo que parecia impossível começa a parecer possível. O mesmo mundo que antes parecia cheio de limitações começa a revelar caminhos. Porque a maior transformação não acontece quando você recebe algo novo. Ela acontece quando você se torna alguém novo. E quando uma nova mente encontra novas oportunidades, uma nova história começa a ser escrita. Depois de tudo que aprendemos nesta jornada, existe uma verdade que você nunca mais pode esquecer. A transformação que você procura no mundo começa com a transformação que você aceita fazer dentro de você. O dinheiro, a prosperidade e o sucesso não começam quando você recebe algo nas mãos. Eles começam quando você muda a forma como enxerga a si mesmo. Quando você deixa de pensar como alguém derrotado pelas circunstâncias e começa a pensar como alguém guiado por propósito. Porque talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava de uma oportunidade maior. Talvez tenha pensado que precisava de mais recursos. Talvez tenha esperado o momento perfeito, mas hoje você descobriu algo poderoso. A maior ferramenta que Deus colocou em suas mãos sempre esteve dentro da sua mente. Sua capacidade de pensar, sua capacidade de aprender, sua capacidade de acreditar, sua capacidade de levantar depois de uma queda. Lembre-se, grandes homens não foram construídos porque tiveram uma vida sem dificuldades. Eles foram construídos porque escolheram não desistir diante delas. Eles enfrentaram noites difíceis, enfrentaram dúvidas, enfrentaram momentos de solidão, mas continuaram caminhando, porque eles entenderam que uma fase difícil não é o fim da história, é apenas um capítulo. E talvez hoje você esteja vivendo um capítulo que parece difícil. Talvez você esteja lutando uma batalha que ninguém conhece. Talvez esteja tentando reconstruir sua vida em silêncio. Mas quero que você se lembre de uma coisa. A semente cresce no escuro antes de aparecer para o mundo. O seu processo pode estar silencioso agora, mas isso não significa que nada está acontecendo. Cada pensamento positivo que você escolhe, cada página que você lê, cada decisão correta que você toma, cada vez que você escolhe continuar, você está construindo uma nova versão de si mesmo, e essa nova versão será capaz de alcançar lugares que a antiga versão jamais imaginou. Então, antes de sair deste vídeo, faça uma promessa para você mesmo. Prometa que não vai mais permitir que o medo controle seus sonhos. Prometa que não vai mais entregar seu futuro para as dúvidas. Prometa que vai cuidar da sua mente como alguém que sabe que ela é o início da sua prosperidade. Olhe para você mesmo e declare: eu sou capaz. Eu acredito no meu potencial. Eu tenho força para superar qualquer desafio. Minha mente está preparada para receber prosperidade. Eu não vou desistir da vida que nasci para construir. E lembre-se, o dinheiro pode até ser uma consequência da sua evolução, mas a verdadeira riqueza é se tornar uma pessoa forte, sábia e preparada para conquistar novamente tudo aquilo que deseja.
Se essa mensagem falou com o seu coração, se de alguma forma essas palavras despertaram algo dentro de você, eu quero pedir 3 coisas muito importantes. Primeiro, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua mente, sua fé e sua visão de futuro. Segundo, deixe o seu like neste vídeo, porque esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente isso hoje. E terceiro, escreva nos comentários: eu escolho acreditar em mim. Minha mente cria minha prosperidade. Escreva essa frase como um compromisso com você mesmo, porque quando você declara uma nova crença, você começa a construir uma nova identidade. Talvez alguém lendo seu comentário hoje esteja passando por uma fase difícil e encontre força através da sua palavra. Nunca subestime o poder de uma mensagem. Uma frase pode mudar um pensamento. Um pensamento pode mudar uma decisão. Uma decisão pode mudar uma vida inteira. Obrigado por estar comigo até aqui. Continue fortalecendo sua mente. Continue alimentando sua fé. Continue trabalhando pelos seus sonhos. Porque o futuro pertence àqueles que acreditam, se preparam e agem. E nunca se esqueça, antes da riqueza chegar às suas mãos, ela precisa nascer dentro da sua mente. Até o próximo vídeo. Que Deus fortaleça seus caminhos, ilumine suas decisões e permita que você alcance tudo aquilo que nasceu para construir.